Passamos a palavra agora para a palestrante doutora Carla Bertin, do site Autismo Legal. Uma salva de palmas. Maldade comigo, estava chorando ali, tem que me recompor agora. É tão gostoso ouvir profissionais, bons profissionais e profissionais conscientes da situação. E quando cada um deles foi falando, eu fui viajando um pouco no tempo, porque quando o Gabriel, vocês viram aquele menino, quando ele tinha 3 anos, ele foi diagnosticado com autismo, e é por causa dele que hoje eu estou aqui. Eu não conhecia nada a respeito de autismo. O que eu sabia sobre autismo era de criança que fica fazendo assim, que é o estereótipo, que a grande maioria das pessoas conhecem. No dia 2 de abril de 2014, exatamente no dia 2 de abril, nós recebemos o diagnóstico. Eu mal sabia o que era autismo, quanto mais que tinha um dia especial para o autismo. E nós recebemos o diagnóstico dele nesse dia. E a minha vida mudou. Porque eu já tinha um outro filho, que tinha 10 anos a mais do que ele, e tudo com o Caio foi tão simples, porque ele aprendia tudo como as outras crianças, como deve ser. E quando a gente descobre que você tem um filho que não aprende exatamente dentro do padrão, você descobre que existem marcos de desenvolvimento, que as crianças devem fazer isso, isso e aquilo, que aquela história de que cada criança tem seu tempo é uma grande mentira, mas que a gente cresceu ouvindo isso, né? E a nossa vida mudou. Quando vocês estavam falando de características, de olhar para o lado, de andar na ponta do pé, de colocar a mãozinha no ouvido, tudo isso a gente passou. Quando você falou que não são as 48 horas em consultório, eu ficava com o Gabriel dos 3 aos 6 anos, eu ficava todos os dias de 4 a 5 horas trabalhando com ele, brincando com ele, fazendo atividades. E eu era T, eu não tinha dinheiro para pagar T. Né? Então, eu era T dele. E a gente fazia em casa muita coisa. Tinha os profissionais que cuidavam dele, mas eu fazia um monte de coisa em casa. E ele fazia aulinha de futebol, e eu ia lá com um monte de criancinha de 3 e 4 anos, de tênis, shorts, e de mãozinha dada com ele, fazendo futebol junto. Porque ele queria estar lá no meio das crianças, mas ele não sabia o que fazer, então eu ajudava. Aí tinha um placar gigante no ginásio, e ele parava em frente ao placar e ficava contando. Muito, até que eu conversei com o professor e falei, a gente precisa trocar o tipo de contagem de tempo. Então, ele começou a usar um cronômetro e desligou o placar. Porque ele não jogava, ele não fazia nada, ele ficava parado em frente ao placar o tempo todo. E se vocês me perguntassem, há uns anos atrás, se eu tinha ideia que o Gabriel ia conversar, quando você falou do contar as histórias sociais, o Gabriel, com 5 anos, não sabia ainda contar o que aconteceu na escola. E aquela história de que você pergunta e a criança responde sim ou não, é porque o sim ou não acaba com a conversa, né? Você foi passear? Sim. Ou você tomou o lanche? Sim. Você foi na fazendinha? Passeio da escola, foi na fazendinha. Eu sabia que tinha bicho ali. Você viu a vaquinha? Não. Como você não viu a vaquinha? A mamãe sabe que você viu a vaquinha? Não. Porque ele não sabia conversar, ele não sabia falar. Então, o sim ou não acaba muito a conversa. E antes de eu entrar nos direitos, um dia, quando ele era pequeno ainda, ele tinha de 3 a 4 anos, meu marido, Zé, um dia ele falou para mim, ele falou assim, eu estou pensando aqui comigo, será que algum dia o Gabriel vai poder sentar comigo e falar a respeito de política ou a respeito de futebol? E eu senti que ele estava meio... Ele é uma pessoa super animada, nós somos muito animados em casa, às vezes até demais, as pessoas acham a gente meio sem noção. Mas, enfim, é o modo que a gente resolveu encarar a vida, com muita disposição e muito ânimo. Mas eu percebi que ele estava meio triste, e ele não é uma pessoa assim. E eu falei assim, isso te preocupa? E ele disse, não sei. E saiu de uma forma muito espontânea, mas isso virou meio nosso lema. A gente não sabia até onde o Gabriel ia chegar. Mas o nosso papel de pais era proporcionar as melhores condições para que ele chegasse no limite dele. Hoje em dia eu consigo imaginar ele fazendo faculdade, tendo uma namorada meio esquisita, que nem ele, né? Enfim, ele trabalhando, ele é um cara inteligente, ele vai ser usado pelos amigos da escola por conta da inteligência, ele vai usar o social dos amigos em prol dele, mas a gente não sabia onde ele ia chegar. Então, amigas, mães, a gente não sabe onde nossos filhos vão chegar, mas o nosso papel é proporcionar as melhores condições para que eles cheguem no limite deles e que eles sejam felizes. É isso que a gente precisa. Mas, enfim, eu sou contabilista, eu sou advogada, e eu entendo e conheço e estou acostumada com burocracia.
E aí, eu nunca tinha trabalhado e nunca tinha feito nada ligado ao universo autista, na verdade. E eu comecei a conhecer os direitos do Gabriel, comecei a descobrir que o Gabriel tinha direitos, e comecei a exercer os direitos dele, e comecei a falar para um amigo, amigo do amigo, amigo do amigo, até que um dia eu tive uma ideia, e falei para meu marido, eu falei, tive uma ideia muito doida, e se a gente fizer um negócio assim, assim, assado? E ele falou, legal. Essa ideia ficou guardada durante uns 3 anos, porque na minha cabeça eu não tinha a menor condição, eu não tinha tempo de fazer isso, não tinha a menor possibilidade, mas era uma ideia legal que ficou guardada na nossa mente, até que um dia ele falou, vamos tirar aquela ideia da gaveta. E assim nasceu o Autismo Legal. A gente está fazendo 1 ano, na verdade, dia 17, a gente faz 1 ano que nós entramos oficialmente nas redes sociais. De uma forma muito diferente do que todo mundo sempre fez. Quer dizer, o autista tem direito a isso, procurei um advogado, a gente resolveu traduzir para pais, profissionais, para todas as pessoas que tivessem acesso a uma pessoa, não só autista, mas a uma pessoa com deficiência, todo que envolve a parte legal, os direitos, a vida civil, as responsabilidades de uma pessoa com autismo. E aqui a gente tem algumas coisas que a gente se orgulha muito. Em abril de 2019, ano passado, a gente participou da caminhada, a gente lançou o nosso e-book, já tem mais de 30 mil e-books baixados. Na caminhada, a gente estava com uma equipe de 20 advogados, prestando orientação jurídica para as pessoas, todos voluntários, todos amigos que toparam entrar numa loucura junto comigo. Em maio de 2019, nós fomos convidados para participar da comunidade Pro Autismo. E, se vocês não fazem parte, eu convido vocês a fazer parte dessa comunidade. Nós já estamos com mais de 160 mil pessoas, é a maior comunidade de autismo do mundo. Logo está saindo um vídeo falando que o próprio Facebook produziu, falando a respeito da comunidade, é muito legal. Mês passado não, né? Retrasado, a gente esteve aqui no lançamento da Frente Parlamentar, a doutora Damares esteve conosco, junto com a deputada Valéria Bolsonaro, uma frente parlamentar de defesa das pessoas com deficiência, e isso é uma conquista muito importante. Nós fomos convidados pelo Paiva para participar da revista Autismo, e na próxima edição nós já teremos uma coluna falando a respeito dos direitos da pessoa com autismo, que é muito bacana. E agora, no finalzinho do mês, vocês são os primeiros a ficarem sabendo, nós estaremos lançando uma plataforma com muita coisa legal para as famílias, e isso tem sido muito bacana. A pessoa com transtorno do espectro autista é uma pessoa considerada com deficiência para todos os efeitos legais. Isso significa que o que a gente fala para a pessoa com autismo serve para qualquer outra pessoa com deficiência. Os autistas conquistaram esse direito, esse status de pessoa com deficiência, em dezembro de 2012. E isso fez toda a diferença. Por quê? Porque o autismo traz uma série de déficits que são essenciais que sejam trabalhados. E, na verdade, por que existem direitos da pessoa com deficiência, do autismo, enfim? Para dar uma compensada no trabalho que essa pessoa tem para viver numa sociedade que não é adequada para ela. Então, é muito importante a gente entender que, quando a gente exerce os direitos da pessoa com autismo, e eu vou falar, comecei falando da pessoa com autismo, porque o nome correto é esse, mas muitas vezes a gente usa do autista pela praticidade da coisa mesmo. Quando a gente exerce os direitos do autista, você não está pedindo um favor para ninguém. Você só está exercendo um direito que foi conquistado com muito suor e lágrimas por muitas mulheres que batalharam a vida toda e tiveram seus filhos à margem da sociedade. E hoje, eu e vocês podemos andar por um caminho que foi desbravado por elas. E isso é muito importante a gente entender, porque muitas de nós ainda achamos que a gente está pedindo favor para as pessoas. E isso não é um favor, é um direito dos nossos filhos. As nossas 2 principais leis, a Lei Berenice-Piana, essa do final de 2012, e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015, que mudou muita coisa, principalmente relacionado à área da responsabilidade civil, da capacidade civil da pessoa com deficiência. Mudou tudo. Nós temos algumas lacunas da lei que nós precisamos preencher, mas as leis brasileiras são equiparadas às leis mais modernas que existem no mundo. Na verdade, a gente está precisando de pouca lei e muito braço. Fazer essas coisas acontecerem. Existem detalhes, sempre existem coisas a melhorar ainda, mas as nossas leis estão bem avançadas. Eu não vou ficar falando direito por direito, eu vou dar uma geral, em alguns eu vou me atentar um pouquinho mais. E o primeiro é a respeito da educação. Matrícula só pode ser negada se não houver vaga para aquela turma que a mãe pretende. Okay? Não existe limite de vagas de inclusão.
Então, se existe uma vaga e tiver 50 autistas que queiram entrar naquela classe, você tem 50 vagas disponíveis, você precisa aceitar 50 autistas ali. O que acontece? Acontece que muitas mães acham que, porque o seu filho tem autismo, você tem que arrumar uma vaga para ela. Então, se a sua escola não tem vaga disponível para aquela turma, a sua escola não é obrigada a criar uma vaga para a criança. Agora, se tem vaga disponível, negar a vaga porque a criança é autista ou tem qualquer outro tipo de deficiência, não é legal, né? Adaptação curricular pode ser essencial no desenvolvimento da criança. E quem determina isso? Eu vou falar da adaptação e do professor auxiliar, que muitos usam como tutor. Eu gosto de usar a palavra professor auxiliar para as pessoas diferenciarem da história da babá, porque tem gente que acha que o autista precisa de uma babá, que leva ele no banheiro, que limpe ele, que ajude ele a comer e tudo mais. E é muito mais do que isso. As crianças que... Oi. Claro. Isso é um problema da escola, não é seu. Não é que não tinha vaga. Uhum. Eu escolhi não forçar a barra porque eu não queria ir no lugar onde eu não quero. Ok. Mas, assim, acabou com a minha vida. Acaba, com certeza. E eu acho muito importante você ter citado isso, porque isso é uma coisa que acontece muito. Eu entendo, e a gente estava falando agora há pouco até a respeito disso, que é muito complicado para as escolas hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo tem laudo. E aí o aluno chega com o laudo e a escola tem que mudar inteirinha por conta daquele aluno. E, muitas vezes, a bomba toda está na mão dos professores, que estão ali em sala de aula e não receberam treinamento para receber esses professores. E aí é uma fala minha e que eu tenho brigado com relação a isso, e acho que a gente tem um projeto bom saindo logo mais, que educação é responsabilidade do Estado. E se o Estado não fornecer capacitação para todos os professores, não só da rede pública, como da rede particular, o Estado está falhando. Então, a gente tem alguns projetos em andamento. A gente não, eu tenho ajudado, participado. O projeto não é nosso, é do governo. Mas para que tenha capacitação dos professores, porque é muito complicado o professor. Imagina que a gente está falando de autismo. Existem uma série de deficiências diferentes, e cada autista é diferente um do outro, então é muito complexo para o professor isso. Agora, se existe um pedido médico, um laudo médico, dizendo que o aluno precisa de um professor auxiliar individual, ele tem esse direito. E a escola precisa providenciar isso. Se é justo financeiramente com a escola ou não, aí é outra história. Agora, seria muito mais injusto fazer o pai pagar por esse professor. Então, eu entendo que é muito complicado para a escola ter que bancar esses professores, porque isso não pode ser cobrado de forma alguma da família da pessoa com deficiência, do autista, enfim. Mas seria muito pior se isso fosse cobrado da família. Então, não pode de forma alguma, ok? É a escola que define que o aluno precisa ou não de um professor auxiliar? Não. É a mãe que diz, meu filho está precisando de alguém em sala de aula? Não. Precisa de um laudo médico. Ok? E aí, se vocês entrarem no site, tem um modelinho da solicitação. Se a escola não te atender, você vai na Secretaria de Educação. Se a Secretaria de Educação ainda assim não te atender, você vai em juízo. E os juízes têm concedido. Mas é essencial que você comprove a necessidade. Também para a faculdade. Também vale para a faculdade. Em qualquer instituição, inclusive no ensino técnico, que é um direito garantido às pessoas com deficiência. Uma coisa só importante, já que você tocou no assunto de faculdade, eu vou estourar meu tempo, hein? Eu vou fazer de conta, nem estou olhando para vocês. Que é muito importante a gente entender que a adaptação curricular em faculdade é a adaptação curricular com relação à forma que o conteúdo é passado, e não conteúdo, porque nós estamos jogando pessoas no mercado de trabalho. Então, não dá para aliviar conteúdo na faculdade, ok? Porque essas pessoas são profissionais que vão ser lançados no mercado, mas existem formas diferentes de ensinar e de se avaliar. Todo aluno tem direito à avaliação. Tem muita escola que coloca um risquinho no lugar da nota. Isso é um absurdo, isso é totalmente ilegal. Todo aluno tem direito à avaliação. Só um pouquinho. E outra coisa também. Ai, desculpa, gente. Ok, anotem, perguntem e mandem para eles, ok? Então,
Não adianta levantar a mão. Eu sou legal. É a Amanda que é chata. A Amanda que não deixa. Ok, eu estou tentando ser legal e a Amanda não quer. Tá bom? Ok? Então eu não posso responder mais, gente. Escreve e dá para a Amanda, que ela passa. Ok. Próximo, por favor. Na área do transporte, existem muitos direitos também da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo. Eu já estou tão viciada em falar em pessoa com deficiência que, às vezes, eu não uso o autista. Mas que serve para todos. Compra de carro com isenção. É um processo chatinho, trabalhoso, mas que é possível fazer. Eu fiz sozinha e a gente colocou no site todo o passo a passo para vocês fazerem sozinhos e não precisarem gastar com ninguém. Existe uma série de requisitos. Óbvio, você vai ter isenção de imposto. Você tem que provar que a pessoa tem deficiência, você tem que passar no médico do SUS, tem uma série de detalhes, mas vale muito a pena. Lembrando uma coisa, quando você compra um carro com isenção, você precisa colocar esse carro em nome da pessoa, em nome do autista. Mesmo que ele tenha 2, 3, 4 anos de idade, o carro é dele, é uma propriedade dele. Isso significa que quando você for vender o carro, você pode vender o carro sozinho? Não, porque não é seu. Então, você precisa entrar em juízo e pedir uma autorização judicial para fazer a venda do carro, porque o carro não é mais seu. Mesmo que ele tenha sido comprado com o seu dinheiro, a partir do momento que você colocou o nome, o carro em nome da criança, o Gabriel já está no segundo carro dele, né, Gabriel? É muito chique. A gente conseguiu até a placa. A placa do carro é Gabi qual, Gabriel? 7311, a data de nascimento dele. Olha que legal. Mas quando eu vendi o carro anterior, eu tive que entrar em juízo justificar porque que eu ia vender. É um processo super simples, é bem tranquilo, mas o Ministério Público atua em defesa do menor, tá? Para que a gente não gaste o patrimônio. Tudo bem, vocês são bons pais, mas tem gente que, de repente, não necessariamente vai gastar de forma adequada. Então, se eu quiser vender o carro para fazer uma plástica ou para ir para a Disney passear, o juiz vai falar, não, o carro é da criança, vai ficar com ele ainda, ok? Isenção de PVA. É muito simples, é muito legal. O carro tem... Aqui em São Paulo, o carro precisa estar em nome da pessoa com deficiência, ok? Tem que estar em nome do autista e a gente está numa briga junto com a Defensoria Pública, com o Detran. O Detran está fazendo uma exigência absurda, totalmente legal. A Defensoria Pública já entrou, o doutor Rafael está comigo nessa, ele é espetacular. E a gente está resolvendo isso com o Detran. O Detran está pedindo autorização judicial para a transferência do carro. E não pode. Não tem previsão legal para isso. Isenção do rodízio. Gente, quem tem filho com autismo e está cumprindo o rodízio, está perdendo tempo. Muito, 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 muito fácil. Nem precisa de laudo do SUS, tá bom? Esse pode ser médico particular. E a vaga especial de estacionamento. Aqui em São Paulo, a gente está conseguindo ainda a vaga especial de estacionamento. Muitos locais não estão dando aquele cartãozinho de vaga especial, eles dão só para a pessoa que tenha problema de mobilidade. E isso eu entendo, nós entendemos como uma discriminação. Porque uma deficiência sensorial, muitas vezes, pode causar um transtorno, às vezes, maior do que um problema de locomoção. Em São Paulo, isso está funcionando, ok? Mas em outras cidades não tem funcionado. Quem emite esse cartão de estacionamento especial é o Departamento de Trânsito Municipal. Então, cada um... Oi? Piracicaba está ok também? Perfeito. Teve um congresso que a gente teve no meio do ano, numa cidade lá no Nordeste, Maceió, eu acho. E quando eu fui para lá, eu liguei na prefeitura perguntando se eles tinham isso. Não, aqui a gente não tem. Eu falei, me arruma uma reunião com alguém. Aí me arrumaram uma reunião com o vereador, eu conversei. Bom, em 15 dias eles estavam emitindo cartão. Então, muitas vezes, precisa da gente, sabe, se engajar, junta uma meia dúzia, 10 pais, 20 pais, e bate na porta do vereador da sua cidade, que você vai ver que em pouco tempo eles liberam. Transporte, bilhete único aqui em São Paulo, para a pessoa com deficiência, para o autista e para o acompanhante, se ele precisar. Também é simples isso. Para aquelas crianças que não conseguem andar em transporte público, ônibus, existe o Atende, que é aquele carro especial da prefeitura que vai buscar. Passe livre, um transporte interestadual. Ok? Para você sair de um estado para o outro, isso é vinculado à renda. O bilhete único, não. Passe livre é vinculado à renda, tem que ter baixa renda. Todos os detalhes sobre isso tem no nosso site, não precisa nem anotar. Tá? Tem tudo lá, todo passo a passo. Não existe ainda o passe livre intermunicipal. Por exemplo, eu saio de São Paulo e vou para Piracicaba visitar a Débora. Não existe isso, eu tenho que pagar. Se eu quiser sair daqui para a Bahia, eu consigo ir de graça. Mas se eu quiser andar dentro do estado, não existe ainda. Mas, se tudo der certo, Damares vai votar sim também.
Não é, Damares? Isso. E se tudo der certo, logo a gente vai ter isso. Saúde. Cartão do SUS. Medicação gratuita. Quem paga a medicação? Não precisa, gente. Eu sei que dá trabalho, não é tão simples assim, mas é possível. Medicação gratuita é um direito das pessoas, não só com deficiência. Todos nós temos direito à medicação gratuita. O remédio, a receita tem que estar com nome genérico, e tem uma série de regrinhas, mas que não é complexo. Remédios de alto custo tem formulário próprio, mas também é possível conseguir remédio de alto custo. E o seguinte, se na repartição, se na UBS não estão fornecendo isso, existe a Defensoria Pública, que é advogados que o Estado paga para você. E que são bons advogados, que trabalham em função do cidadão. Então, se você não tem dinheiro para pagar o advogado, procura a Defensoria Pública, que eles vão trabalhar de graça para você, porque a gente está pagando através dos impostos, eles recebem. Ok? Eu vou falar um pouquinho só a respeito de terapias, carência, prazo de atendimento, convênio. Muitos de nós precisamos ter convênio, porque a gente sabe que a saúde que o governo oferece é boa, mas não dá conta de atender todo mundo. E hoje em dia as famílias precisam ter convênio. E a gente fica refém, muitas vezes, dos convênios, bons convênios, maus convênios, enfim. Uma coisa muito importante, autismo não é doença pré-existente. Não é doença pré-existente. Então, se você contratou um convênio, você vai cumprir no máximo 180 dias de carência. Não vai cumprir mais do que isso, porque o autismo não é carência pré-existente, não é doença pré-existente. Se o convênio brigar, não perde tempo. Quando der os 180 dias, vocês ligam na ANS e eles vão te atender, ok? Quantidade, limite de terapias. Quem define a quantidade de terapias não é o convênio, não é a ANS, é o médico. Então, o médico precisa dar um laudo detalhado e do tipo de terapia. Olha, ele precisa de 4 horas de fonoaudiologia individual semanal. Ele precisa de 10 horas de terapia ABA individual semanal. Por quê? Porque se eu coloco em caminho para psicólogo e para fono, eu não falo quanto tempo, eu não digo se é individual, se é coletivo, eu não falo quantas horas que é por semana, eu não estou dizendo muita coisa. E aí o convênio pode interpretar do jeito que é mais prático para eles. Então, peçam para que o médico dê um laudo bem detalhado, inclusive com relação à escola. Peçam para que ele coloque ali no laudo as dificuldades específicas do aluno. Escolas, se o aluno de vocês não apresentar laudo, ele não pode ter um atendimento diferenciado. A mãe dele pode dizer que ele tem autismo. Se ele não apresentar um documento, ele não pode ser atendido de jeito diferente. Ok? Então, documentem isso. Olha, nós precisamos que vocês documente a deficiência do seu filho e quais as necessidades específicas. Tá? Porque atender um aluno de forma diferenciada, sem que ele apresente um documento que prove que ele é diferente, isso é discriminação com os outros. Tá? Então, vocês têm o direito de exigir esse laudo dos pais. Outra coisa, muito pai pega o filho e enfia o filho dentro da escola, achando que a escola vai resolver tudo. E a escola pode pedir, de tempo em tempo, a gente recomenda normalmente o anual, mais um laudo atualizado, que comprove que a criança está fazendo terapia. Porque senão vocês não vão fazer milagre também. Certo? Então, é o direito que vocês têm também. Os convênios têm prazo de atendimento. Entrem no site, tem prazo de atendimento para tudo. E se o convênio não te está... Vixe, nossa. Se o convênio não está atendendo dentro do prazo estipulado, você tem direito a reembolso de 100%. Ok? Isso significa que eles não têm profissionais aptos para atender. E terapias que não estão na lista lá da ANS. A ABA faz parte do rol de terapias da ANS. Ok? A gente tem lá, inclusive, a página onde está escrito isso. Ecoterapia começa a valer a partir do dia 10 agora. Tá? Ecoterapia. Tem regras, entrem lá, tem regras, mas os convênios vão ser obrigados a cumprir. E se você precisa de alguma coisa diferente, se o médico colocar no laudo o que precisa e colocar com detalhes e explicar por que a musicoterapia funciona e a fonoaudiologia não vai funcionar para aquela criança, você tem direito à musicoterapia também. Ok? Para as pessoas de baixa renda, cadastro único é o primeiro cadastro, é essencial. Sem o cadastro único, você não tem acesso a nenhum benefício de baixa renda do governo. BPC Loas, tudo bem, eu sei. A renda é uma renda de miséria. Para você não morrer de fome e ficar internado no hospital tomando soro, eles te dão esse benefício para você comer em casa e não desfalecer no meio do caminho. Mas, muitas vezes, essa é a única renda de muitas famílias. E cada pessoa com deficiência tem direito a um benefício diferente. O INSS, se negar, vai em juízo, que é pacífico já isso. Ok? Tarifa social de energia elétrica, também tem regrinhas, vocês entram no site, tem tudo. E tem uma coisa muito importante, que os pais ficam reféns também desse negócio, porque eles acham que se eles pagarem o INSS, eles vão perder o benefício.
Se você pagar o INSS com código errado, é autodeclaratório de renda e você perde o benefício. Mas existe um código, está lá no site, que se você paga essa contribuição facultativa de baixa renda. Isso conta tempo para a aposentadoria da mãe de quem recebe o benefício. E quando ela tiver idade para se aposentar, ela pode se aposentar fazendo essa contribuição. Tá? Existem regrinhas, tudo a gente colocou lá. Meia entrada. Meia entrada é uma lei federal, vale em todo lugar. E a meia entrada não está vinculada à renda. Um monte de gente está pedindo cartão do BPC na entrada de show de teatro, de cinema, blá, 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 achando que essa meia entrada está vinculada à renda. Não está. Na mesma lei que foi criada a meia entrada, foi criada a meia entrada para a jovem de baixa renda, idosos e deficientes. Jovens de baixa renda. Não é idoso de baixa renda, nem deficiente de baixa renda. Ok? O único que tem que ter baixa renda é o jovem, a gente também explica tudo isso. O deficiente e o acompanhante têm direito, desde que ele precise de um acompanhante. E a necessidade de acompanhante não necessariamente é uma necessidade física, pode ser sensorial, pode ser social. Então, é necessário a gente ter como documentar a deficiência. Aqui em São Paulo já tem o RG, com a identificação de pessoa com deficiência. Mas quando isso não existe, em alguma cidade, em algum estado que não existe, até março do ano que vem, todo o Brasil já vai ter que estar com esse novo modelo. Tá? É uma lei federal já que até março do ano que vem, o Brasil inteirinho já tem que estar nesse novo modelo. Mas se ainda não estiver, anda com um laudo médico. Não aquele imenso que tem todas as avaliações. Sabe aquele papelzinho receituário médico? O médico coloca ali, declaro para os definidos fins que o Joãozinho é autista de acordo com a lei. Se CID F84, ponto que ele quiser, coloca a data, assina, carimba, pronto. Isso é um documento válido em todo o território nacional, atestando que aquela pessoa tem autismo. E ela pode exercer todos os direitos em qualquer lugar com aquilo. Ok? Eu tenho um no porta-luvas do carro, eu ando com ele no celular. E quando não tinha documento, eu imprimia o símbolo do autismo, sabe? Aquele símbolozinho ali, imprimi em adesivo. Eu colei no documento do Gabriel, tem no passaporte dele, tem no cartão de estacionamento do carro. Tinha adesivo de autismo para tudo que é lado. Fica fácil a identificação. No Rio de Janeiro tem um crachá. Então, mas aquele cordão é legal, tem um efeito psicológico. Do mesmo jeito que aquelas carteirinhas que a gente imprime na internet. Tem efeito psicológico, não tem efeito legal, ok? Aquelas carteirinhas dizendo que a pessoa é autista e tem direitos e tudo mais, aquilo só é válido se está com o laudo médico junto, ok? Então, não vão brigar por aí falando que meu filho tem carteirinha, porque aquela carteirinha tem um valor psicológico. É lindo, mas não tem validade legal. Tá? Fila preferencial tem direito, não importa se tem símbolo do autismo ou não. É lei federal e não importa se o símbolo está ali. Parques de diversão, tudo que é relacionado a eventos sociais que pague ingresso tem direito à meia entrada. Ok? Então, aqueles brinquedinhos de shopping que você carrega crédito, não é ingresso, é crédito. Então, não dá direito à meia entrada. Você não paga 50%. Tá? Mas tem um monte de lugar que dá de graça isso. Então, vale a pena, antes de passear em algum lugar, perguntar se tem gratuidade. Muito lugar tem gratuidade para pessoas com deficiência. Acho que tem mais para os grandes. Tem vagas, são cotas que a lei determina. A redução de horário de trabalho para pais que têm estabilidade. Pais, funcionários públicos municipais, estaduais e federais. Ok? Os federais conseguem isso administrativamente, tem regras, está tudo no site, mas os municipais e os estaduais, se não conseguirem administrativamente, podem conseguir em juízo, desde que preenchida as regras também. E para quem tem saldo de fundo de garantia, pode pedir esse saque do saldo de fundo de garantia em juízo. Também existem exigências, enfim, mas é uma possibilidade. Só em juízo, não adianta ir na caixa que você não vai conseguir. Tá? Só em juízo. Esses são os últimos pontos que a gente tem publicado. CPF todo mundo tem que ter. Não existe CPF diferente para autista, ok? Mas CPF é um documento básico. Para exercer para qualquer direito, você precisa ter CPF. Essa semana está saindo a respeito do título de eleitor. É obrigatório para a pessoa com deficiência, inclusive para o autista. Alistamento militar também é obrigatório, independente do grau de autismo. O rapaz tem que se alistar, vai ter dispensa, tem formulários próprios para dispensa, mas tem que ser feito o alistamento militar.
Sexta-feira, provavelmente, sai o artigo sobre título de eleitor, e na semana que vem a gente vai falar a respeito de curatela e tutela, que eu poderia ficar falando uma meia hora com vocês. Mas de uma forma muito simples. Até 2015, lembra que eu falei da lei de inclusão, que mudou um monte de coisa? Até 2015, a pessoa com deficiência era incapaz até que se provasse o contrário. Com essa lei de 2015, a pessoa com deficiência, não importa a deficiência, ela é totalmente capaz, até que se prove o contrário. E ainda que prove o contrário, existem restrições. Então, a pessoa, não importa o tipo de deficiência, ela pode exercer os direitos dela como cidadãos, e isso é muito bacana. Olha, tirem foto disso, que isso é muito legal. Não é meu isso não, tá bom? Mas é importante. A delegacia, aqui em São Paulo, a gente tem uma delegacia de proteção à pessoa com deficiência, que é incrível, incrível. E tem também um núcleo da Defensoria Pública. Lembra que eu falei? Defensoria Pública, advogados que o Estado paga para atender a gente e tudo mais? Tem um núcleo só para pessoas com deficiência. É muito bacana você ser atendido, do mesmo jeito que mulheres que sofrem agressão, que querem ser atendidas em delegacia da mulher. Então, pessoas com deficiência que tenham dificuldade podem ser atendidas num lugar que entende a deficiência deles. Ok? Isso é uma coisa muito bacana que nem em todos os lugares tem. Nós temos aqui em São Paulo. Essa aqui é a minha família. O Gabriel, aquele é o Caio, que está no canto, e esse aqui é o Zé. Vocês veem a minha cara, mas é o braço dele que está atrás o tempo todo. E eu tenho muito orgulho da nossa família, que está totalmente envolvida no autismo agora. E a gente tem muito orgulho disso. E aqui estão todos os nossos contatos. Foi um prazer dividir com vocês a respeito dessa minha vivência. Eu poderia ficar por horas aqui, vocês sabem disso. Mas tudo que eu dei uma ideia para vocês está escrito no site. Tem tudo explicado, tintim por tintim, no nosso novo canal do YouTube, que a gente colocou. E isso tem em detalhes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que vocês podem fazer contato e que a gente responde às dúvidas de vocês. Exerçam os direitos, porque quando a gente fala a respeito de direito, a gente está falando de qualidade de vida. A gente está levando dignidade, a gente está levando qualidade de vida não só para a pessoa com autismo, mas para toda a família. A gente tem muito caminho para seguir ainda. Mas se a gente pensar que a gente já andou muita coisa, isso dá ânimo para a gente continuar caminhando. Obrigada. Obrigado, doutora Carla.